Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, antes da gente fazer mais um vídeo da graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que contemplemos abertamente todas as coisas, e pelo mesmo Espírito, e roguemos da vossa consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Vamos gravar mais um vídeo, mas antes eu peço a vocês, se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, para que a gente possa alcançar o maior número possível de pessoas, para que a gente possa evangelizar e ensinar a doutrina católica. Amém? Então, gente, nós estamos aí no mês de janeiro, mês das férias, muita gente viajando. Então a gente deu uma paradinha nos nossos cursos que nós estamos fazendo da Bíblia e do Catecismo, e também a vida dos santos, para a gente pegar alguns temas aleatórios da nossa igreja, para que a gente possa estudar aqueles temas que as pessoas têm mais dúvidas, que eu vejo muito aí na internet, em outros programas, né? Os católicos às vezes perguntando, e pouca gente às vezes responde essas pessoas as dúvidas. Então eu gostaria de pegar então alguns temas desses para a gente poder abordar nesse mês de janeiro e de fevereiro, ok? Que são os meses aí das férias aí, né? Então, gente, qual é o tema que nós vamos abordar hoje? E tem muita gente que tem dúvidas sobre esse tema, porque por causa de interpretações erradas da Sagrada Escritura, ok? Que a igreja vem pedindo para que a gente tenha muito cuidado na hora de interpretar a Sagrada Escritura, que não é fácil. A gente está fazendo aí um estudo do Antigo Testamento, a gente está vendo como que não é fácil interpretar o Antigo Testamento. E o Novo Testamento também tem alguns textos que não são fáceis. Então, gente, nós temos que pedir muito a graça do Espírito Santo e ver aquilo, né, que a igreja nos ensina através da sua tradição e aquilo que a igreja sempre ensinou nesses 2000 anos de igreja, ok? Eu vou usar a Sagrada Escritura, mas também vou citar aqui a tradição da igreja, que também fala sobre isso. Os santos, os doutores da igreja, os primeiros padres da igreja, eles estudaram o assunto e colocaram para nós. Santo Agostinho, por exemplo, falou, né, muito sobre isso, estudou sobre isso e nos explicou muito bem sobre esse tema de hoje. Qual é o tema? A Bíblia cita no Evangelho de São Mateus irmãos de Jesus. Então, será que Jesus Cristo teve irmãos de sangue?
tem gente que diz que sim. Não é? Tem algumas seitas protestantes que interpretam a Bíblia ao pé da letra, o que é um erro. Nós respeitamos, mas é um erro a gente interpretar a Bíblia ao pé da letra. Então, nós não podemos interpretar esses irmãos de Jesus como irmãos de sangue. É uma interpretação errada. Colocam aí, por exemplo, nas novelas, por exemplo, da Record, por exemplo, Nossa Senhora lá cheia de filho, o que não é verdade. Você não vê isso na tradição, você não vê isso no magistério da igreja e nem na Sagrada Escritura. Mesmo ela citando esses irmãos de Jesus, você não vê na Sagrada Escritura esses irmãos de Jesus em lugar nenhum. Ok? E eu vou provar isso aqui hoje. Hoje você vai ver que essa interpretação é totalmente equivocada de alguns que interpretam que Jesus teve outros irmãos. Então, a igreja já estudou sobre isso, e na época de Santo Agostinho, a igreja já bateu o martelo que Jesus não teve irmãos de sangue, irmãos biológicos. Então, quem são esses irmãos de Jesus? É o que eu quero explicar hoje. Tá? Se ele não teve irmãos, então por que a Bíblia cita irmãos de Jesus? O que quer dizer isso? Então, é isso que eu quero explicar hoje para você, para que você não tenha mais dúvidas, ok? Jesus foi o filho único da Virgem Maria, único. Tanto que você vê, só Jesus é falado filho de Maria. Você não vê na Bíblia fulano filho de Maria, a não ser Jesus. Pode procurar. Se você achar, me mostra. Pode escrever aí nos comentários. Se tiver, né, fulano filho de Maria, mãe de Jesus, você me fala. Não tem, a não ser Jesus. Jesus filho de Maria, aí está escrito. Agora você não vê nem esses irmãos de Jesus escrito que eles são filhos de Maria. Ok? E nós sabemos que a Sagrada Família é Jesus, Maria e José. Nós vamos provar isso aqui também. Ok? Então vamos lá. Vamos ler o texto em que eles afirmam que Jesus teve irmãos. Vamos ler? Então abra aí Mateus, Evangelho de São Mateus, é Novo Testamento, capítulo 13, versículo 55. Mateus, capítulo 13, versículo 55. Enquanto você vai abrindo aí, nós vamos já conversando. Lembrando, gente, que a Bíblia foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. A Bíblia foi escrita nessas 3 línguas. O hebraico não tinha a palavra irmão. Não tinha a palavra primo. Você não vê a palavra primo no hebraico. Então, todos eram chamados de irmãos. Não só para irmãos de sangue. Por exemplo, hoje em dia, às vezes você chama alguém, um amigo seu, ô meu irmão, e ele não é seu irmão de sangue. A gente não faz isso? A Bíblia é a mesma coisa. Então a Bíblia chamava primos e outros parentes de irmãos. E eu vou provar isso aqui. Vou provar. Vamos ler o texto, depois eu vou provar isso que eu estou dizendo. Eu não estou mentindo. Eu gosto de provar o que eu estou falando. Então diz assim o versículo 55. Jesus estava visitando Nazaré, que era a cidade dele. Ele já estava pregando, ele já estava na sua missão de Messias, só que ele volta para Nazaré, que é a sua cidade, onde ele foi criado. Então, no versículo 55 diz assim: não é ele o filho do carpinteiro, porque São José era carpinteiro e o próprio Jesus era carpinteiro. No Evangelho de São Marcos diz que ele é o carpinteiro. Aqui diz que ele é o filho do carpinteiro, porque São José era carpinteiro e Jesus também. Jesus trabalhou dos 12 aos 30 anos na carpintaria de Nazaré. Ok? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós?
Então aqui ele cita esses 4 como irmãos de Jesus e também algumas irmãs de Jesus. Quem são esses homens aí que eles dizem que são irmãos de Jesus? Tiago, ok? Judas Tadeu, não é Judas Iscariotes que traiu Jesus não, ok? E Simão Menor, ok? Porque tinha o Simão Pedro. E esse José que não era apóstolo. 3 aí eram apóstolos. Tiago, sem ser o Tiago irmão de João, o outro Tiago. José que não era apóstolo. Simão Menor, ou seja, Simão Cananeu, não é o Simão Pedro. E Judas Tadeu, não é o Judas Iscariotes. E mais algumas irmãs. Por que que eles são chamados de irmãos de Jesus? Porque na língua hebraica, que o Evangelho de São Mateus foi escrito, não tinha a palavra primo. Então, todos eram considerados irmãos. Ok? Como que nós podemos provar isso? Eu quero provar isso para você. Gênesis. Vamos voltar lá no primeiro livrinho da Bíblia. Gênesis. Lembrando, gente, que o Gênesis também foi escrito em hebraico, assim como o Evangelho de São Mateus também foi escrito em hebraico. Gênesis capítulo 13, versículo 8. Primeiro livro da Bíblia, tá fácil de achar. Gênesis capítulo 13, versículo 8. Gênesis capítulo 13, versículo 8. Diz assim. Deixa eu só achar aqui. Achei. Abraão disse a Lote: que não haja discórdia entre mim e ti, entre meus pastores e os teus, pois somos irmãos. Olha aí. Então, Abraão está dizendo para Ló que eles são irmãos. Mas será que eles são irmãos? Vou repetir. Abraão disse a Ló, Gênesis 13, 8. Abraão disse a Ló, que não haja discórdia entre mim e ti, entre meus pastores e os teus, pois somos irmãos. Então, Abraão está dizendo para Ló que eles são irmãos, que eles não deviam brigar, porque eles eram irmãos. Mas Abraão era mesmo irmão de Lote? Eu vou provar para você que não era. O próprio Gênesis dá essa resposta. Você, uma página antes, no versículo 11, no capítulo 11, perdão, no versículo 27, a partir do versículo 27, Gênesis 11, 27. Eis a descendência de Taré. Quem era Taré? Pai de Abraão. Pai de Abraão se chamava Taré. Taré gerou Abraão, Nacor e Harã. Então ele tinha 3 filhos. Esse Taré tinha 3 filhos. Abraão, Nacor e Harã. 3 filhos. Harã gerou Ló. Olha aí. Então, Ló era filho do irmão de Abraão. Vou repetir. Versículo 27 do capítulo 11 do Gênesis. Lá no capítulo 13, versículo 8, Abraão fala que eles são irmãos. Não é verdade? Agora aqui no versículo 27 do capítulo 11 diz que não. Ó. Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abraão, Nacor e Harã. 3 filhos. Harã gerou Ló. Ou seja, Ló era filho do irmão de Abraão, ou seja, sobrinho de Abraão. Então, Abraão era tio de Ló, e não irmão. Mas lá ele diz que eles são irmãos. Por quê? Porque na língua hebraica não tinha a palavra tio, primo, sobrinho. Tudo era dito que eles eram irmãos. Então, assim como Lote não era irmão de Abraão, aqueles 4 também não eram irmãos de Jesus. Eram primos de Jesus. Ok? Eles eram filhos
de Cleofas, ok? Que era irmão de São José. Tá? Isso não tem na Bíblia, mas tem na tradição da igreja. Um historiador judeu do século II, chamado Ezegipo, tá aí o nome dele, é difícil, mas existe. Era judeu, não era nem cristão. Depois dizem que ele se converteu ao cristianismo, não sabemos. Então esse historiador judeu do século II, ele disse que Cleofas, aquele discípulo de Emaús, era irmão de São José e pai desses 4 que estão lá, falando que eles eram irmãos de Jesus. Ou seja, se eles eram filhos de Cleofas, Cleofas irmão de São José, eram primos de Jesus. Entender? Então, ou seja, Jesus não tinha irmãos de sangue. Por isso que nós chamamos Maria de a Virgem Maria. Ela não teve outros filhos a não ser José, a não ser Jesus. Isaías 7,14, depois você lê lá. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Deus conosco, Emanuel. Então, ela não teve filhos, a não ser Jesus. Lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, quando o anjo aparece para ela, ela fica assustada. Como que vai acontecer isso? O anjo fala que ela vai ser mãe, a mãe de Jesus. Como? Se eu não conheço o homem, eu não tenho relação com homem nenhum. Então ela não teve outros filhos. E nem depois. A gente tem que entender, gente, que tudo na vida de Jesus é extraordinário. Os santos já diziam, Jesus é extraordinário, além de ser homem, é Deus. Tudo na vida de Jesus é extraordinário. O nascimento, a morte, a ressurreição, a vida, tudo nele é extraordinário. Então, nós não podemos querer comparar o casamento de Maria e José com os casamentos convencionais. Claro que o casamento normal é para ter filho, é para ter tudo isso. Mas ali não. José e Maria foram escolhidos para serem os pais de Jesus, para cuidar do menino Jesus. Tanto que São José, quando viu que Maria estava grávida, ele queria ir embora. Ele queria ir embora. O anjo, o que o anjo falou para ele? Não vai embora. Ela vai ter um filho, você vai pôr o nome de Jesus. Porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Jesus quer dizer Deus salva. E era o pai que tinha que dar o nome ao menino. E São José deu o nome lá na hora da circuncisão. Jesus vai se chamar Jesus. Por quê? A palavra Jesus significa Deus salva. E Jesus veio para salvar o mundo. Então, gente, o casamento de Maria e José é diferente dos casamentos convencionais. E eu vou te falar, tem gente hoje querendo viver isso. Quantos casais hoje que se casam e não querem ter vida sexual? Eu não sei por que as pessoas ficam tão preocupadas se Maria teve vida sexual com José ou não. Hoje em dia tem casais aí que eu conheço que casam e não querem ter vida sexual. Eu conheço alguns. Casa e não quer ter relação sexual. Nem a mulher com o marido, nem às vezes o marido com a mulher. Então, gente, o casamento de Maria e de José é totalmente diferente dos outros casamentos. Ah, mas a Bíblia também cita lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 7, que Jesus é o filho primogênito de Maria. Se ele é o filho primogênito, então Maria teve outros filhos. Não. Gente, o que é o primogênito? É o primeiro filho. A mãe que teve 10 filhos e a mãe que teve um filho só. O primeiro filho dela é o primogênito. Eu sou o primogênito, que eu sou o primeiro. E minha mãe teve outro filho. Mas vamos supor que eu fosse filho único. Eu sou o primogênito e o unigênito. E a Bíblia fala que Jesus é o primogênito do Pai e o unigênito do Pai. De Deus. Então, ele é o primogênito de Maria por quê? Porque ele foi o primeiro e o único. Não é porque Jesus diz lá no Evangelho de São Lucas que ele é o primogênito de Maria que ela teve outros filhos. Não, ele é o primeiro.
Ela pode ter tido outros ou não. Mas Jesus é o primeiro. Então não tem nada a ver. Porque a palavra primogênito quer dizer primeiro filho. Independente se a mulher vai ter outros ou não. Tá vendo como que a gente tem que ler as coisas e saber interpretar para não interpretar errado? É isso que eu estou falando. Então, gente, agora vamos com mais alguns textos que vai nos provar que Jesus é filho único de Maria e de José, não é? Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 41. Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 41. Seus pais, está falando de Maria e de José, iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino, está falando de Jesus, tá? Completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Subiram quem? Jesus, Maria e José. Por que não citam aqui os irmãos de Jesus? Aqui era para ser. Se aqui citasse os irmãos de Jesus, eu acreditaria que Maria teve outros filhos e Jesus teve outros irmãos. Porque ele já estava com 12 anos. 12 anos já era para Maria e José terem outros filhos. Por que não é citado aqui? Diz que subiram à festa Jesus, Maria e José. Não fala em outros filhos aqui. Terminados os dias da festa, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que estivessem na caravana, andaram caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, e não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Aqui era para ter falado, ó, vou deixar aqui os meus outros filhos aqui com vocês para a gente procurar Jesus. Não diz nada disso. Diz que Maria e José sentiram a falta de Jesus e voltaram para Jerusalém. 3 dias depois, eles os encontraram no templo, estando em meio aos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos que o ouviam ficaram extasiados com a sua inteligência e com as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos, e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, tá se referindo a São José, estávamos aflitos à tua procura. E ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa de meu pai, ou seja, o templo, a igreja. Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Então, Jesus está dizendo aí que ele estava na casa do pai. Do pai quem? Deus, ou seja, a igreja. Por isso, gente, que a gente tem que ir à igreja, tá vendo? Jesus não saía do templo, ele ficou 3 dias preso lá, aonde? Dentro da igreja. E tem gente aí que, se pudesse, corria da igreja. Eu já falei isso aqui, eu queria entender por que as pessoas têm tanto pressa de sair da igreja, tanto medo da igreja. A gente sabe que tem medo de ir na igreja, né? É o demônio não entra na igreja. Eu vejo gente, ó, não espera nem a bênção do padre, ó, pica a mula. Eu não sei porquê. Jesus ficou preso 3 dias dentro da igreja, no templo, que para nós hoje é a igreja e somos nós. Agora, uma coisa interessante aqui.
uma coisa que me chamou muita atenção nesse texto. Diz assim, Maria falando: olha, teu pai e eu estávamos aflitos te procurando. Gente, na cruz, quando Jesus estava ali morrendo, diz o Evangelho que Maria estava de pé. Jesus estava ali morrendo e ela estava de pé. Aqui diz que ela estava aflita. Por quê? Porque ela perdeu Jesus. Enquanto ela não encontrou Jesus, a aflição de Maria não passou. Qual é o ensinamento para nós? A única aflição que nós temos que ter nesse mundo é perder Jesus. Você pode perder tudo. Pode perder casa, carro, família, tudo. A única coisa que você não pode perder é Jesus. Porque aí você perde a sua salvação. É o único momento que diz que Maria ficou aflita. Nem na cruz, nem na hora da morte do filho, ela não ficou aflita, mas aqui ela ficou aflita. Isso é um ensinamento para mim e para você. Para a gente nunca perder Jesus de vista. Por isso que o profeta Isaías diz: buscai a Deus enquanto ele se deixa encontrar. Não é? Então, gente, isso aqui me chamou muita atenção. Agora, aqui não cita irmãos de Jesus. E olha o que diz depois. Versículo 51 do capítulo 2. Está falando de Jesus Cristo. Desceu então com eles quem? Maria e José, para Nazaré, e lhes era submisso. Jesus era submisso a Maria e a José. E tem gente, eu já ouvi uma pessoa falando para mim que Jesus não considerava Maria como mãe. Por isso que Jesus chamava Maria de mulher. Ele não considerava Maria. Olha aqui. Desceu então com eles para Nazaré e lhes era submisso, obediente. Respeitava a Maria e a José. Não só a Maria, mas a José. Porque Jesus é Deus e Deus não pode pecar. E tem o quarto mandamento: honrar pai e mãe. Você acha que Jesus não honrou Maria e José? Claro que honrou. Ele chamava Maria de mulher por quê? Porque Maria é a mulher do Gênesis e do Apocalipse. Gênesis 3,15, Apocalipse 12,1. Tem nada a ver com Jesus não considerava Maria. Então Jesus pecou. Uma vez, um amigo meu me questionou sobre isso. Que Jesus não considerava Maria como mãe porque chamava ela de mulher. Eu falei, ó, para mim poder concordar com você, então você tem que concordar comigo que Jesus, primeiro, que Jesus pecou. Que se ele não considerava Maria como mãe, então ele não honrou pai e mãe. Então é o quarto mandamento. E a Bíblia diz que Jesus não cometeu nenhum pecado. Então ele honrou sim Maria. Diz aqui, ele era submisso. Ele era Deus, ele era homem, mas ele era Deus. Mas ele, como homem, ele foi submisso a Maria e a José. Como homem. Outra coisa, aí eu falei para ele, ó, se Jesus não obedecia, não respeitava, se ele não considerava Maria, não amava Maria, então, por que Jesus manda amar até os inimigos? Jesus mandou amar os inimigos, e ele amou os inimigos, tanto que ele perdoou lá na cruz aqueles que estavam matando ele. Então, se Jesus amava até os inimigos, ele não vai amar a mãe dele, o pai dele? É estranho, não é? E o último texto de hoje, para mim, é o mais claro de todos, de que Jesus não teve irmãos. Esse daqui, para mim, é o mais claro de todos. João 19, 25. Vamos lá. João, capítulo 19, Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25, diz assim: perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé. Aí, tá vendo? Aqui ela ficou de pé, mas lá ela ficou aflita. Porque lá ela perdeu Jesus, aqui não. Aqui ela sabia que ia perder Jesus, mas que ela sabia que Jesus era Deus, depois na ressurreição ela ia vê-lo de novo. Entenderam? Aqui ela permaneceu de pé, olha só. Permaneceu de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, que não é irmã de Nossa Senhora. Tá vendo?
Irmã, gente, aqui não é irmã de sangue. Maria não teve irmãos, foi filha única. Olha o que diz aqui no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Tá? Se trata de Salomé, mãe dos filhos de Zebedeu. Mateus 27, 56. Mateus 27, 56. Se você quiser ler lá, vamos ler. Mateus 27, 56. Vamos ver. Mateus 27, 56. Vamos ver. Por isso que é bom a Bíblia de Jerusalém. Ela tem muito rodapé. Mateus 27, 56. Vale a pena a gente perder um pouquinho de tempo, né? 27, 56. Estavam ali, na cruz de Jesus, muitas mulheres, olhando de longe. Haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia e servindo. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Olha só. Então, essa Maria, mãe de Tiago e de José, é essa Maria Salomé, que está colocada aqui como Maria, irmã de Nossa Senhora. Porque Maria não teve irmãos. Deu para você entender? Ela foi filha única. São Joaquim e Santa Ana não tiveram outros filhos. Santa Ana era estéril. Isso não está na Bíblia, mas está na tradição da igreja. Maria é filha única. Então, Santa Ana não podia ter filho, e aí, quando ela teve a Virgem Maria, ela consagrou Maria no templo de Jerusalém. Por isso que Maria ali se consagrou a Deus a sua virgindade para sempre. Por isso que Maria foi virgem para sempre. Isso não está na Bíblia, isso está na tradição da igreja. A Bíblia não traz isso, mas a tradição da igreja diz isso. Ok? Então, gente, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Então, gente, tinha 4 Marias, tá? Na cruz, perto da cruz de Jesus, ok? Maria, mãe de Jesus, Maria Salomé, mãe daqueles 4 que eram primos de Jesus, Maria de Cleofas e Maria Madalena, ok? Jesus, então, vendo a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava. Quem era o discípulo amado? São João. Disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Tá vendo? Entregou Maria para São João. Mulher por quê? Porque é a mulher do Gênesis e do Apocalipse. Leia lá. Gênesis 3,15, a mulher que esmaga a cabeça da serpente. E Apocalipse 12:1, a mulher revestida de sol com a coroa de 12 estrelas. Então, essa, tanto que ele também chama ela de mulher lá em João capítulo 2. Mulher, a minha hora ainda não chegou. Mas porque você pediu, eu vou transformar água em vinho, transformou água em vinho. Está lá em João 2. Então, ele entregou Maria para João. Por que Jesus entregou Maria para João? Porque ela não tinha mais ninguém. São José já tinha morrido. E São João vai levar Maria para morar junto com ele lá em Éfeso, onde está a casinha lá até hoje, em ruínas, mas está lá. E aqui em Natividade tem uma réplica dessa casa. Quem foi em Natividade lá vai ver. Essa casa existe até hoje. Coloca aí na internet, se você não acredita em mim. Casinha de Maria em Éfeso, onde ela viveu com São João. Por quê? Porque ela não tinha filhos, ela não tinha mais São José, que já tinha morrido. Então Jesus entregou a mãe dele para São João. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E a partir daquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Nessa casa que eu estou falando. Eles ficaram ali em Jerusalém até o Pentecostes. Dali João foi pregar e eles foram morar nessa cidade chamada Éfeso. E tem a casinha lá até hoje. E eu quero encerrar dizendo uma coisa. Disse aí, ó. Jesus então disse, né, o discípulo que ele amava: eis aí a sua mãe. Então, Jesus entregou para São João a mãe dele. E falou para ele: eis aí a tua mãe.
Gente, se vocês não querem Maria como mãe, nós católicos queremos. Por quê? Porque Jesus entregou Maria para João, discípulo que ele amava. E você não é discípulo amado de Jesus, não? E você não quer a mãe dele? Jesus nos deu Maria como mãe. Porque nós somos irmãos de Cristo, não somos? Pelo batismo. Se eu sou irmão de Cristo, Deus é meu pai, a Virgem Maria é minha mãe. Por isso que nós dizemos que ela é mãe da igreja, é mãe de nós católicos. Nossa Senhora, é a minha senhora e a sua. Uma vez, vou encerrar falando isso. Uma vez um protestante começou a falar mal de Nossa Senhora e falou assim no Face. Um conhecido meu, eu acho que depois disso, acho que ele até ficou chateado, com raiva de mim, que depois eu acho que ele nem falou mais comigo. Mas eu não estou aqui para agradar ninguém, como eu já falei. Ele colocou no Face, no dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Maria não é minha mãe. Aí eu respondi. Falei, ó, ela pode não ser a sua mãe, mas é a minha e é de Jesus. Então, você pode até não querer Maria como mãe, mas ela é a mãe dos católicos. Por quê? Porque Eva, diz lá o Gênesis, é a mãe de todos os viventes. Só que Eva pecou. E Maria para nós é a nova Eva. Por isso nós falamos, ave cheia de graça. Ave quer dizer Eva de trás para frente. Então, se alguém não quer Maria como mãe, eu quero, nós católicos queremos. Por isso que para nós, por isso, gente, que para nós é uma ofensa botar Maria cheia de filhos nessas novelas. Por isso que eu falo, não assista. Eu falo para você católico, e não sou eu que estou dizendo, não, é a igreja quem diz. Eu vou colocar um vídeo do Dom Henrique aí no canal, vocês vão ver. Aquele bispo maravilhoso que morreu. Ele falando, não assista novelas, filmes que colocam Maria cheia de filho. Porque é mentira. É heresia. Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Jesus não teve irmãos de sangue. Jesus foi filho único, primogênito e unigênito de Deus e da Virgem Maria. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Pela intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.